Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estamos aqui pela rádio e TV Chico Xavier, dando continuidade ao programa Nossa Evolução. Como temos tratado neste programa, o processo evolutivo é um processo de domínio energético, né? Essa nossa dimensão ela é puramente energética e, como tal, merece a nossa atenção. Dizem que a constituição do universo é matéria e energia. Aqueles que aprofundam um pouco mais nesse tipo de conhecimento elastece essa visão e diz que toda matéria nada mais é do que a energia em forma de vibração, e uma vibração diferenciada. Então, o universo físico, visível, se constituiria apenas de energia. E aí nós colocamos um outro elemento nessa equação. Então, o universo seria constituído de energia e consciência, né? A consciência nada mais é do que, no Espiritismo, nós chamamos de espírito, né? Essa parte pensante, essa parte que tenta ir aos troncos e barrancos, tentar controlar e dominar um corpo energético, um corpo físico. E como nós temos essa grande missão em todas as nossas encarnações de dominar um novo corpo energético, um novo corpo físico, então é um grande desafio para a consciência entender como aproveitar os seus potenciais e os potenciais deste corpo físico para otimizar o nosso processo, tanto de evolução quanto de assistência. E aí nós estamos tratando, em nosso programa, que trata de evolução, sobre a tarefa energética pessoal, que é a terceira tarefa em ordem de assistência, né? Em ordem de caridade propriamente dito. Temos a tarefa da consolação, tarefa do esclarecimento e a tarefa energética pessoal. Os evoluciólogos ou conscienciólogos, que são aí os cientistas que estudam essa parte pensante do ser humano, nós como consciência, também denomina a tarefa energética pessoal como tarefa de assistência pessoal. Ou seja, é quando nós nos dedicamos diariamente a doar as energias das quais somos portadores, auxiliando no processo de assistência tanto dos seres desencarnados quanto dos seres encarnados. E essa é a grande missão que nós temos como entendedores ou dominadores desse processo energético. Então, a cada nova encarnação, nós temos aí um novo corpo. Esse novo corpo tem uma forma diferente de processar, exteriorizar, absorver essas energias e utilizar no seu processo de evolução e crescimento. Então, nós temos aí um desafio periódico em entender como é que funciona e aplicar da melhor forma possível esse nosso potencial de crescimento. E o nosso tema de hoje, relacionado à tarefa energética pessoal, é a holochakralidade, ou holochakra. Holo é uma expressão que a gente usa para dizer o todo, né? Então são todos os chakras. O que são chakras? São pontos no nosso corpo físico pelos quais nós expressamos as nossas energias espirituais. Então são pontos de contato ou pontos específicos no nosso corpo físico que passa para o corpo físico uma sensação exprimida pelo nosso próprio espírito. Então são as nossas energias. Então quando a gente fala de holochakra, nós falamos do nosso corpo energético. E aí nós temos tanto o chakra básico, esplênico, umbilical, cardíaco, o coronário, né? Temos o frontal, laringochakra e todos esses corpos energéticos, pequenos universos energéticos do nosso corpo, juntos formam esse holochakra. Por que isso é importante? Nós estudamos mediunidade, certo? Que para a ciência é chamado de parapsiquismo. Se nós não desenvolvermos as energias do nosso corpo, nós não temos bem desenvolvidos o nosso potencial mediúnico, ou o nosso parapsiquismo. Então nós precisamos ter esse nível de entendimento, saber quais são esses corpos que nós temos
E esse corpo energético, junto com o corpo físico, é o que promove o desenvolvimento mediúnico. Então é extremamente importante refletirmos sobre. Então, quanto mais evoluída é a consciência, ou seja, quanto mais conhecimento de mundo ela tem, quanto mais domínio energético ela tem, mais intensa será a sua potência energética. Então, quanto mais evoluídos nós nos tornamos, mais potentes energeticamente nós também nos tornamos. E menos esforço e tempo é preciso para completar a sua reposição energética. O que é que isso quer dizer? Quando nós vamos auxiliar uma consciência, nós precisamos entender qual é o problema que ela tem. Uma das diferenças do tratamento espiritual para o tratamento físico é que quando eu vou tratar o paciente do ponto de vista espiritual, eu preciso sentir energeticamente o que ele sente. A esse processo, quando nós nos conectamos com o outro e sentimos todas as sensações que o espírito tem, ou que a pessoa física tem, a ciência chama esse processo de assimilação. Você assimila as energias dele e entende o que é que ele sofre. A dor de cabeça, a dor no corpo físico, as agonias, os conflitos de vida e tudo mais. Então você sente, você tem essa assimilação, que é normal. A gente pensa que quanto mais evoluídos, menos sensíveis nos tornamos, no sentido de sentir as mazelas e o sofrimento dos outros. Mas muito é o contrário, né? Porque quanto mais evoluídos nos tornamos, mais facilidades temos para captar essa sensibilidade do outro, esse sofrimento do outro, essa dor do outro. Só que, com a mesma facilidade que a gente consegue absorver esses problemas, nós também conseguimos dissolver em nós esse problema. Então a gente não fica, a gente capta as sensações que a pessoa está sentindo. Isso nos favorece uma aplicação energética, um trabalho energético focado e especializado, mas também nós saímos desse padrão energético e voltamos para o nosso bem-estar. Então, quanto mais desenvolvido é o seu corpo energético, mais sensível você fica em perceber o outro e os problemas, e também mais potente você fica também em dissolver esses problemas. Então, você aplica um passe ou dá uma assistência, você não volta para casa com cabeça doendo, você não volta com o corpo cansado, você volta recomposto. Então, tudo isso é um processo natural de desenvolvimento. E a tarefa energética pessoal, que é uma tarefa diária, né, ela favorece esse desenvolvimento desse nosso corpo energético, ou seja, o desenvolvimento dos nossos chakras. E, portanto, facilita a nossa percepção dos problemas e a dissolução desses problemas em nós, porque nós não resolvemos o do outro, né? Nós percebemos e auxiliamos energeticamente para que ele se reestruture e tome suas próprias decisões, né? E evolua por si só. Nós somos apenas coadjuvantes na história dos outros. Nós somos protagonistas na nossa, mas na do outro a gente apenas atua. E claro que esse tipo de interferência, ela é uma interferência secundária, né? Ela é uma interferência temporária, porque nós sabemos que nas lutas diárias do dia a dia, da nossa vida, às vezes nós nos encontramos em situação da qual nós não conseguimos sair sozinhos. E aí é onde nós precisamos de assistência. E sabendo disso, haverá e há inúmeras consciências, inúmeros espíritos, inúmeras pessoas que também se encontram nesse exato momento, nesse tipo de situação. Então, quando eu domino as minhas energias, eu consigo sentir o problema do outro, interferir energeticamente e positivamente, sair, não levar o problema comigo e contribuir para que a pessoa se desbloqueie, se desreprima e comece a tomar as decisões da própria vida por si só. Então é extremamente importante sabermos que o desenvolvimento da tarefa energética pessoal leva ao desenvolvimento das nossas energias,
que otimiza o nosso processo de ajuda, de assistência ao outro, uma assistência muito mais qualificada. A energia consciencial, que é a energia que eu sou dotado, você é dotado e todo ser vivo é dotado dessa energia consciencial, ela é inesgotável, né? Inexaurível, ela não acaba. Só que o nosso corpo físico ele precisa ter uma certa harmonia para conseguir exprimir o seu melhor, para doar a sua melhor energia. Então nós precisamos ter discernimento, né? E ter essa limpeza energética. Senão a energia, mesmo ela sendo inesgotável, ela pode ser contaminável, né? Nós podemos transferir energias densas, pesadas, malévolas, energias umbralinas, né? Totalmente ruins. Então a gente vê que de fato ela é inesgotável, mas isso não quer dizer que ela é pura, ou é a melhor versão que ela pode ser, que é assistencial. Então não precisamos ter medo se a nossa energia vai acabar quando estamos ajudando o outro, se a nossa bateria vai descarregar, a gente vai apagar e não vai levantar mais. Isso não acontece, porque essa energia de fato ela é inesgotável. Mobilização. O que seria essa mobilização? O fato gerador do desenvolvimento das suas habilidades mediúnicas é influenciada pela vontade, né? E é influenciada também pela sua consciência e de uma forma que lhe leva a ter muito mais energia. Então, o desenvolvimento das suas habilidades, ela pressupõe o desenvolvimento das suas energias. Então, à medida que você vai desenvolvendo as suas energias de forma voluntária e consciente. Então, assim, muitas pessoas têm muitas energias, auxilia muito, tem muito processo mediúnico, só que ela não tem consciência de como é que isso acontece. Se ela não tem consciência, talvez ela vai estagnar, ela vai parar naquele limite mínimo dela. Então, nós vemos muito isso, né? na prática espírita. Muita gente tem um domínio energético um pouco maior, mas não tem consciência. Então, são pessoas que têm uma mediunidade, como a gente usa dizer, ostensiva, né? Ou desenvolvida, mas ele não passa do beabá, né? Ele não passa do beabá das suas habilidades, ele não vai além, porque ele não tem consciência de como isso acontece, como é que ele pode melhorar e como é que ele pode desenvolver. Então, esse aperfeiçoamento das suas energias leva a você a ter um domínio maior e uma expansão, por assim dizer, dos fenômenos mediúnicos. Por ser no físico, no plano físico, mais desenvolvido do ponto de vista energético, anímico e parapsíquico, será sempre aquele que apresentar o domínio da mobilização. O que é mobilizar as energias? É você sentir elas se movimentando pelo seu corpo. Como a água corre em um rio, como um vento quando pulsa em você. É você sentir essa energia se movimentando no seu corpo. Isso requer um pouco de atenção. Exteriorização, então você sente essa energia movimentando no seu corpo, mas você também pode doar essa energia. Você chega em um ambiente, sente a energia saindo do seu corpo, né? E invadindo o próprio ambiente. Então você começa ali a doar energia para o ambiente. Absorção de energia, então você também absorver. Você chega em um ambiente, você está desequilibrado energeticamente, aquele ambiente tem energias favoráveis, então você se recompõe. Só que nós fazemos isso de uma forma instintiva e natural. Então a gente chega em um lugar, como eu fiquei bem. Mas nós podemos fazer isso de forma consciente. Tanto mobilizar a energia no nosso corpo, subindo e descendo, a gente sentindo, até desbloquear os nossos chakras, se a gente ficar em estado vibracional, em um estado de desprendimento, onde a gente fica alinhado com o nosso próprio ser. E além disso, a gente pode manter essa energia no corpo, né? No nosso corpo físico. Então nós conseguimos tanto mobilizar, que é movimentar essas energias no nosso corpo, nós podemos exteriorizar para o ambiente. Às vezes a gente chega em um ambiente que ele é todo
desregulado energeticamente, então você exterioriza a energia. Então é aquela pessoa que chega, está todo mundo brigando, quando menos espera todo mundo está pacificado, né? Então até os animais muitas vezes sentem, as plantas. Você também consegue sugar a energia do ambiente. Tem aquela pessoa que entra, ela entra mal, mas sai bem, mas deixa todo mundo esgotado energeticamente. Então isso também acontece, né? Ou você absorve de plantas, de animais também. Então você acaba extraindo energia. E você pode manter essa energia circulando no seu corpo, sem ela necessariamente sair e sem ela entrar. Se você conseguir manter esse fluxo energético, só em você manter de forma consciente essa energia circulando no seu corpo, você já consegue desconectar consciências que querem lhe influenciar, desconectar os seus medos, os seus travões e algumas coisas que lhe reprimem. Então você consegue ir se desbloqueando. E nesse processo você vai otimizando a sua mediunidade, o seu parapsiquismo. Então você começa a dominar a sua energia consciencial. Ou seja, para evoluirmos nesse planeta e nessa dimensão física, nós precisamos dominar as energias do nosso corpo. É o maior desafio que nós temos como consciência. Então não dá para ser um meninão energético, né? Historicamente, por exemplo, Jesus Cristo, né, como a gente tem a história bíblica, ele dominava as energias, mas tinha pouca consciência disso. Tanto é que não conseguiu antever a própria morte, né? Ou até diminuir esses impactos. Poderia ter vivido mais, dado mais contribuição. Mas alguns pesquisadores o chamam de menino que dominava a energia, né? Ele dominava, mas não tinha muita consciência. E isso levou ele à morte. E muitos de nós, em várias outras encarnações, por não ter conhecimento, a gente acabou sendo queimado, sendo levado à forca. Porque quando a gente começa a mexer com energias, as pessoas dizem, não, isso deve ser um bruxo. Como é que ele chega e consegue harmonizar todo o ambiente, né? Como é que ele chega e ele consegue manipular o ambiente? Ainda que não é bem uma manipulação, mas é um controle energético para você pacificar e contribuir que as pessoas sejam mais livres em seu pensar e a você mesmo, né? Então as pessoas não conseguem lhe influenciar quando você tem domínio energético, que ela tenta lhe influenciar, aquele pensamento fica ali percorrendo o seu. Só que aí quando você mobiliza suas energias, mantém esse círculo fechado, então você desconecta, despluga daquilo que não é seu, daquilo que lhe afeta. E aí você pensa com clareza. E não você não cede tão facilmente às paixões e às influências que tentam lhe infligir e controlar, né? Então esse processo de autonomia faz com que muitos temam, né? Quem tem esse domínio. Então a gente, como meninos em outras encarnações, né? E até nessa, por assim dizer, quando começamos a extrapolar demais as possibilidades energéticas, esquecemos do anonimato, né? Que é muito importante. A gente trabalha com energia, ajuda os outros, mas se mantém quieto. Senão a gente chama a atenção de quem não deve e pode perder a própria vida, né? E a gente perde a nossa capacidade de assistir, mas faz parte do processo. Então, esses temas de energia consciencial, que agora a gente fala publicamente, né? Só quem tinha conhecimento e domínio eram as seitas. As seitas, e aí criava-se uma série de ritos, uma série de ocultismo, para você poder acessar esse conhecimento que é nosso, né? É da humanidade, a gente trabalha isso há milênios, então tem seres aí especializados em domínio de energia há milênios, e a gente tem vários relatos, várias histórias. E que é algo que é acessível a todo mundo. Basta você prestar atenção nas suas energias, saber quais são as suas competências e ter muito exercício. Porque como tudo na vida, só o exercício faz com que você tenha consciência e comece a dominar a si mesmo e as suas energias. A liberação, além de você dominar essas suas energias, você consegue liberar os seus chakras, né? Então suas emoções ficam mais liberadas, então você consegue ter um domínio maior. Além disso, quando você começa a trabalhar esse processo energético, você consegue sair do seu corpo de forma consciente com muito mais facilidade, o que a gente chama de desdobramento ou projeção, né?
Então você consegue sair do seu corpo, visitar outras pessoas, acessar conhecimentos e voltar para o seu corpo e guardar essa memória. Se você sai, vivencia, volta e não guarda essa memória, isso denota ainda um desenvolvimento pouco das suas energias, né? Então precisa ter um pouco mais de exercício. A memorização eficiente dos eventos extrafísicos e outros desempenhos de igual natureza. Então você vai começar a vivenciar outros níveis, né, de vivência espiritual, tanto com você quanto com as pessoas físicas encarnadas, tanto com as pessoas desencarnadas. Então é um processo natural. Demora, dá trabalho, naturalmente, como tudo na vida, né? Que requer um certo domínio, você tem um trabalho, uma dedicação para poder alcançar esse estágio. Então, pessoas preguiçosas já têm pontos aí extremamente negativos, já não têm acesso a esse tipo de conhecimento, nem esse tipo de prática. E aí não pode culpar ninguém, a não ser sua própria preguiça, né? Reeducação. Como dito, ainda que em uma vida eu consiga dominar as minhas energias, exteriorizar de forma consciente, absorver de forma consciente, mobilizar no meu corpo em círculo fechado de forma consciente, então eu consigo me proteger de forma consciente. Consigo sair do meu corpo de forma consciente, ter vivências fora do corpo, voltar para o meu corpo, lembrar com lucidez dessas vivências e, quando eu reencarnar novamente, perdi tudo aquilo que eu me capacitei, porque eu treinei o meu corpo anterior. Então, o meu corpo anterior ficou, de fato, predisposto a entender as energias e tudo mais. Então, toda vez que eu reencarno, eu preciso de uma reeducação energética. Então, eu preciso novamente parar, refletir, sentir essas energias, como é que funciona, dominar esse processo de exteriorizar, o processo de absorver, o processo de manter em círculo fechado, o processo de sair do corpo de forma consciente, voltar e registrar. Por isso que a gente sempre fala que o ser que tem uma grande missão, a gente não consegue cobrar dele uma grande missão antes dos 27, antes dos 30 anos. Porque até essa idade a gente está reconhecendo esse nosso novo corpo. Às vezes você dominou as energias com o corpo feminino, que é muito diferente do corpo masculino. Agora você está com o corpo masculino, então você tem um novo desafio para conseguir reajustar esse seu novo corpo a esses processos de energia. E você, como consciência, vai ter uma certa dificuldade. E é natural. Às vezes você tem climas diferentes, você nasce em contextos diferentes, você vai ter bloqueios diferentes. Então você vai ter em inúmeros, em vidas diferentes, desafios diferentes para conseguir dominar. Mas é exatamente essa prática constante que, com o passar das vidas, talvez dos milênios, é que permita que, reencarnando em qualquer em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer estado aí, nós consigamos esse desempenho energético satisfatório, porque aí nós conseguiremos a assistência. E aí nós vemos, por exemplo, grandes líderes carismáticos, né, religiosos, em pontos diferentes do globo, que quando você estuda a personalidade, quando você estuda a forma de vida, os ensinamentos, são bem parecidos, o que leva você a crer que esses seres certamente já têm algum domínio energético de várias e várias vidas, não é um processo simples. E também nos permite entender as meninices que eles fazem antes de ter uma idade que a gente acha razoável de maturidade, né? Então é normal, mesmo os grandes que dominam energias, no começo da sua vida física, tenham aí erros, tenham aí situações que nos pareçam ser infantis, que espírito superior não teria esse tipo de comportamento, mas nós sabemos que espíritos superiores não estão nessa dimensão, né? Aqui tem espíritos que se esforçam muito para conseguir algum nível de lucidez nessa dimensão. Então, espíritos lúcidos ou espíritos despertos têm seus momentos de desafio, como qualquer outro, principalmente na nossa infância, adolescência, primeira fase da juventude. Então, depois desse processo todo de readaptação,
é que a gente começa, né, de fato, a ter domínio energético. Mas quem já trabalha com energia várias vidas, independentemente se seus pais têm predisposição mediúnica, você já vai nascer com predisposição mediúnica, porque o nosso DNA, esse nosso trabalho, ele altera o nosso DNA. E o nosso DNA a gente leva para outras vidas. Então, certamente, o seu corpo já vai se desenvolvendo com uma predisposição para a energia. Por isso que a gente diz que esse domínio energético é do espírito, né? É uma predisposição espiritual, em que pese pela biologia, pela genética, que é a transmissão de caracteres, facilita. Se meus pais são médiums, eu tenho uma facilidade maior de ser, naturalmente. Mas se meus pais não forem médiums e eu trabalhei em minhas vidas passadas com muitas energias, com muito com energias, certamente eu nascerei predisposto, né? Então eu terei facilidade, eu terei fenômenos, eu verei pessoas que não estão ali e terei fenômenos que para a maioria das pessoas não são comuns, né? Mas tudo depende ou dependeu em um nível ou outro de um esforço anterior, de vencer as barreiras da ignorância e sair da mesmice, sair da zona de conforto para conseguir ter um domínio energético. Então dá trabalho, mas é o caminho que a gente tem para conseguir essa reeducação em todas as nossas vidas. Então nós precisamos disso, é o nosso trabalho, é a missão que a gente tem. Então a cada nova existência a gente tem um novo holochakra, nós temos um novo corpo energético, né? E um novo corpo físico. Então requer tudo de novo. Assim como a gente aprende a caminhar, a falar, a comer, não é? A se relacionar, a gente vai ter que aprender a dominar a energia novamente. Quando você já tem predisposição, aí esse processo ele avança um pouquinho mais. Até porque ele provoca, né? Se você nasce uma criança que já vê um espírito, por exemplo, então você já fica meio preocupado, seus pais também, e aí eles começam a estudar, você também. E isso lhe leva a ter uma consciência do fenômeno e você a desenvolver com segurança os seus processos energéticos. Duração. Essas irradiações energéticas, elas chegam a durar 50 minutos até 1 hora, dentro do horário que você escolheu, entre 3 horas das 24 horas do dia, né? Então, dentro de 24 horas, que é o dia, você escolhe um período de 3 horas para você desenvolver a sua TENEPS. A TENEPS, ela dura aí entre 50 minutos e 1 hora. Então, você escolhe 50 minutos dentro de um período de 3 horas. Por exemplo, vamos supor que o melhor horário para mim é das 9 da noite à meia-noite, né? Das 21 às 24 horas. Então, dentro desse período, eu escolho aí 50 minutos e faço. Porque vai variando, né? Vai dependendo da minha rotina e tal. Às vezes eu vou conseguir fazer no começo, das 21 horas, às vezes no meio, às vezes já lá pertinho da meia-noite. Isso vai depender da agenda pessoal de cada um. Essas descargas, com o seu desenvolvimento diário, a sua descarga de energia, essa doação de energia, ela vai ficando mais rápida e vai ficando mais otimizada, muito mais melhor. Você sente uma espécie de contrações, dessa descarga energética, ela gera umas contrações musculares no seu corpo. Então, à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo tendo um efeito maior e uma doação bem melhor de energia. Uma orientação é que o ideal é você fazer essa tarefa energética pessoal longe do horário de refeições, porque atrapalha um pouco o seu processo de doação de energia quando você está fazendo o processo digestivo. Então é melhor você escolher um horário que não seja tão próximo das suas refeições. Porque é bom evitar, porque quando você mexe com energia, às vezes você ativa todas as funções biológicas. Então, isso pode acelerar o seu metabolismo, pode acelerar o seu processo de digestão. Talvez leve você a comer mais do que o que precisa. E aí você vai ficando gordinho. Tanto é que a maioria de pessoas que trabalham com energia, ela tende a ter um porte mais forte. Porque ela tem mais fome mesmo. Porque ela doa muita energia, então ela come. Quando a gente está com muita fome, a gente tende a comer muito mais do que o que a gente precisa. Então é muito importante ter essa disciplina, ter esse entendimento. Quando a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo,
a base física da gente se torna uma espécie de hospital, né? A gente chama de oficina extrafísica. Então ali a gente recebe todo tipo de consciência para poder trabalhar, ajudar e esclarecer muitas vezes. Ali há também um isolamento. Então dentro desse seu ambiente cria-se uma espécie de bolha, né? de um campo, onde a gente chama de bolsão interdimensional, para poder proteger quem está ali dentro fazendo os trabalhos e manter também protegido, principalmente para não ser contaminado aquele ambiente com outros tipos de energias que podem prejudicar o trabalho de assistência. Nós temos 2 períodos, né? Tem o período pré-TENEPS, ou seja, é o período antes de você fazer a sua sessão, e tem um período depois, que são bem distintos. Você pode observar como é que fica o seu corpo, como é que ficam as suas energias. Pois bem, esse é o nosso tema de hoje, holochacralidade, né? Então, são os nossos pontos de energia, é o nosso corpo energético e como nós podemos otimizá-los em função do nosso desenvolvimento, dominando as nossas energias, crescendo e evoluindo. Muito obrigado a todos e até nosso próximo encontro.